Muito bem. Pastor Nível, no programa e no quadro Panorama Bíblico, falamos um pouco sobre termos bíblicos para salvação. E usamos aqui o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Praticamente esse texto é o texto áureo da carta, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre a justiça pela fé. Então esse é um texto muito importante na carta aos Romanos, como se fosse um texto áureo, fosse um resumo do que é a carta aos Romanos. E aqui o apóstolo fala que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o verso seguinte fala sobre o justo viverá da fé. E aqui foi até um texto interessante, porque Martinho Lutero, o grande pai da reforma protestante, ele foi impactado por esse texto aqui, né, sobre o justo viver da fé. E com isso ele começou a ver que a prática que existia na época na Igreja Católica estava contra aquilo que a palavra de Deus ensinava, né? A fé ela vem pelo ouvir, ela vem pela palavra de Deus, a fé é suficiente para a salvação do homem, crer no sacrifício de Cristo, não é? E no seu plano de salvação, de redenção, é isso que importa para a salvação do homem, não as indulgências, não os sacrifícios e outras práticas envolvidas com a religião em si. E entre esses termos sobre salvação, além da salvação, nós temos o termo redenção e também o termo justificação. Então é muito comum ouvirmos num estudo, numa mensagem, a palavra redenção. Pastor, o que significa essa palavra redenção? Pastor Rogério, é um tema bem de grande importância, termos bíblicos para a salvação. Está discorrendo sobre essas grandes verdades da palavra de Deus. A redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. E alguém já disse, e é uma grande verdade, que nós somos duplamente do Senhor, por criação e por redenção. Ele nos criou, então ele tem o direito sobre as nossas vidas, porque ele é o nosso Criador. E também quando nos afastamos do Senhor pelo pecado da desobediência, ele nos redimiu, ele aplicou esta redenção através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos resgatando, pagando um preço de sangue. Então ele nos comprou, como Pedro fala isso, não fomos comprados com prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos duplamente do Senhor. Pastor, mas essa interpretação de Deus pagar por aquilo que é dele mesmo? Como que aconteceu esse resgate, pastor? Afinal, Deus estava pagando para ter de volta o ser humano ou estava pagando uma dívida que o ser humano adquiriu, pastor? Como o senhor bem falou hoje na mensagem. Essa segunda afirmativa do irmão é o que é correto. Na verdade, aprove ao Senhor nos salvar desta maneira. Foi plano de Deus. Isso aí não se discute. Deus é soberano e ele aprove ele nos salvar assim, de uma maneira extraordinária. Não temos palavras para descrever como é que ele pôde fazer aquilo, de morrer por mim, por nós, pecadores, homens ruins. Ele é o nosso Criador, ele nos criou, mas nós nos afastamos dele pelo pecado. E a Bíblia diz, Deus não compactua com o pecado. Nós saímos das mãos dele. Estávamos fadados a viver eternamente afastados de Deus. Não fora o seu tão grande amor com que ele nos amou, e ele intentou esse plano desde antes da fundação do mundo, através de Jesus Cristo, o plano da salvação, que nós temos falado, o caminho da salvação, o plano divino.
Isso aí, desde antes da fundação do mundo, é algo que, para a gente entender isso na totalidade, eu acho que só nos céus nós vamos entender. Como é que ele pôde fazer isso? O Senhor entregou a sua vida ali, morreu, carregou sobre si os nossos pecados, e ali, fazendo esse ato de justiça, ele cumpriu toda a lei, carregou os nossos pecados, chegou diante de Deus, entregou esse sangue vertido no Calvário, fazendo uma analogia lá do sangue vertido ali pelo sumo sacerdote, no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. Jesus espargiu esse sangue na cruz do Calvário, nas 4 pontas, assim como o sumo sacerdote aspargiu o sangue nas 4 pontas do propiciatório, na tampa da arca, no lugar santíssimo. Jesus espargiu o seu sangue precioso nas 4 pontas da cruz, na cabeça, nas mãos e nos pés ali. E Deus aceitou o seu sacrifício. Então ele é o nosso sumo sacerdote, nos dá tão grande salvação e nos dá essa alegria de ver, como nós falamos hoje aqui nessa mensagem breve da manhã, no início, porque Deus prova o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Era impossível nós voltarmos à comunhão com o Senhor, mas Ele resolveu fazer assim, como eu disse, pela sua soberania. Através de Jesus Cristo, Ele vai cumprir toda a lei, carregar os pecados da humanidade. Então eu vou aceitar esse sacrifício, e aí nós recebemos essa redenção, esse pagamento desse preço tão grande que ele pagou por nós. Né? E aqui nós percebemos 2 princípios importantes da criação de Deus, que Deus estabeleceu. Né? Primeiramente, a questão da justiça. Não é? Então, a necessidade de que a ofensa, o delito, a falta, a agressão do pecado, houvesse uma justiça para isso. Então Deus, ele é amor, como a Bíblia cita, mas ele é também justiça. E o seu amor não poderia passar por cima da sua própria justiça. Então a gente percebe aí como Deus é maravilhoso, como Deus é sério. Uhum. Deus, ele é imutável realmente, não é? A gente percebe desde a criação o que ele estabeleceu, o que ele não muda. Passam os tempos, os séculos, os milênios, mas ele não muda, ele tem um posicionamento firme. Então, naquilo que o homem ofendeu através do pecado, era necessário lhe fazer justiça, punir o homem por causa do pecado. E com isso Cristo vem e ele paga o preço, esse preço de redenção altíssimo, para nós impagável. E aí o senhor falou bem que Deus provou o seu amor. Isso é um amor realmente incomparável, né? Um amor que não tem como medir, né? Como o apóstolo João fala, que Deus amou o mundo de tal porque não tem como medir, não tem como precisar o tamanho, é de tal maneira, né? Então a gente percebe que Deus, ele é amor, ele é justiça, e ele enviou Jesus para que pudesse fazer o resgate, pagar o preço da dívida que tinha nós com a justiça de Deus. Tínhamos nós com a justiça de Deus e hoje está quitado, está pago, não é? Precisa que o homem aceite, receba a Cristo, creia no seu sacrifício e faça parte desta grande salvação. E o segundo princípio é essa questão da livre escolha do homem. Né? A gente percebe mais uma vez, desde o Éden, quando Adão recebeu um mandamento apenas, não é? E ali foi-lhe dada a oportunidade, porque talvez os nossos ouvintes questionem isso, né? Mas Deus, sabendo de antemão, como o senhor bem falou, um plano da salvação traçado antes da criação. Então a pessoa pode pensar, mas Deus de antemão não sabia, né? Não poderia ter evitado. Muito pelo contrário, né? É mais a questão da forma como ele criou o homem, com a capacidade de decidir por si mesmo, não de ser manipulado,
né, como uma marionete, mas ele ter a decisão própria. E foi o que Adão e Eva fizeram. Decidiram por si mesmos. Eles comeram do fruto e desobedeceram a ordem. Logo foram expulsos e trouxeram consigo a consequência do pecado sobre toda a criação de Deus. E hoje, os ouvintes que estão nos ouvindo agora, nos acompanhando, possuem a mesma capacidade de decisão que possuía Adão e Eva lá no Éden, não é, pastor? É a mesma capacidade de decisão, pastor Rogério, porque eu penso, desde o início, quando Deus dá a palavra de ordem, para não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando você vai para Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, nós sendo pecadores, ele morreu por nós. Seria uma oportunidade do homem provar o seu amor para com Deus, obedecendo aquilo que Deus falou. Em João 14,15, a Bíblia diz que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então isso é uma prova que eu amo, é que eu vou obedecer. Então Deus deixou essa oportunidade do homem retribuir o amor a Deus, que Deus, grande amor como Criador, colocando o homem diante de um paraíso, que a gente não pode nem imaginar o que era de maravilhoso aquilo, e nos frutos, na vegetação, no ar, no oxigênio puro, de uma maneira que não se tem mais isso. Tudo perfeito. Tudo, né? Perfeito, tudo, o homem criado perfeito, o homem, todo o ambiente concorria para ele desfrutar daquilo por uma eternidade e ser grato ao Senhor, podendo obedecer essa única ordem, como o irmão bem falou aí. Essa única, só isso, você não faz só isso aqui. Ele, exatamente aquilo, levado pela tentação do diabo, da serpente, ele foi picado ali, né, nesse veneno mortal que passa para todos nós hoje. Como um DNA no sangue, corre esse pecado. Isso de todos, de toda a humanidade, em todo o tempo, até o final dos tempos, acontece isso. Então, como o irmão bem colocou, a necessidade de você que nos ouve, então, tomar essa decisão de crer naquilo que o Senhor fez em teu favor. É a maior ingratidão da humanidade ficar indiferente com aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. É a maior ingratidão. Você vê aquilo e você, sem entendimento, talvez fique com religiosidade. Não é isso não, é crer naquele sacrifício. Você não precisa fazer nenhuma obra para obter aquilo que o Senhor fez por você. Porque se você pudesse fazer qualquer coisa, Jesus não precisava fazer o que ele fez. Tem até um entendimento, não é difícil é coerente isso, né? A fé não é uma coisa maluca, a fé ela tem uma direção aqui, bem clara através da palavra de Deus. E é o que nós fazemos e buscamos fazer, pregando este evangelho, e você que nos ouve, se não creu ainda, creia. Né? E é uma coisa que fica, pastor Rogério, talvez um pouco inerente do homem, ele fazer algumas coisas para poder ser digno de receber alguma coisa. O trabalhador, ele no final de um tempo, ele recebe o seu salário. Então, está no homem isso de querer fazer alguma coisa para obter uma salvação. Isso não tem sentido em termos na vida espiritual. O Senhor fez o que fez, o sacrifício que ele fez, o preço foi pago já. Então, como o irmão bem colocou, Martinho Lutero era um homem de Deus, um homem querendo conhecer a verdade, sofreu muito ali, com tantas imposições na época, na religiosidade da época. Então, quando ele leu mas o justo viverá da fé, isso aqui veio como uma lâmpada na mente dele, mas da fé. A fé em que? Fé no sacrifício de Jesus Cristo. Não é fé, como o irmão bem colocou, nas indulgências, fé nas promessas disso ou daquilo, em tantas outras coisas. Nas penitências. Nas penitências. Não, isso é um fardo. Então, a hora que ele conheceu isso, ele foi liberto. Da mesma forma, nós que um dia conhecemos, pela bondade e a misericórdia do Senhor,
recebemos essa tão grande salvação, estamos libertos desse fardo, desse peso de ter que fazer isso ou aquilo para ser digno e merecedor diante de Deus. Não é por nada que a gente tenha feito, o Senhor já fez. E naquilo que Ele já fez, nós andamos em novidade de vida, obedecendo ao Senhor, porque a prova do nosso amor para com o Senhor é obedecer ao Senhor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Eu amo, mas eu vivo uma vida... Então, que amor é esse? Não é mesmo? E Deus prova o seu amor, a prova maior é essa, Ele deu. Né? Então, tá bem... Você que está nos ouvindo e ainda não tem ainda essa convicção, dê um passo de fé. Olha para Jesus, como falamos nesta manhã, olha para Ele, você tem a oportunidade de olhar, você está com os olhos abertos ainda, mas amanhã nós fechamos nossos olhos. Com a morte, todos vão fechar os olhos e passar daqui para uma outra vida. Você está preparado para isso? Se você não está ainda, faça isso. Em nome de Jesus. Faça agora, né? Faça agora. É agora. O tempo já. O tempo é já. É. Pastor, o senhor falou sobre essa condição tão favorável e de perfeição que existia no Éden antes do pecado. O homem, em algum tempo, vai desfrutar de novo desse estado de perfeição, pastor, que existiu ali no Éden, como o senhor bem falou, Deus criou tudo favorável ao homem, o ambiente, o clima, o ar, tudo ali para a provisão do homem. E, de repente, com a entrada do pecado, não é? Tudo foi transtornado, a criação foi transtornada. Né? O apóstolo Paulo chega a dizer que a criação geme até agora, né? Geme, aguardando a redenção. Pastor, o homem vai voltar a desfrutar de novo daquele estado de perfeição que existia no Éden antes do pecado? Vai voltar. Essa é a nossa esperança, a esperança da igreja, aquele que está no caminho do Senhor, caminho da salvação. E o embasamento bíblico que nós temos aqui em 1 João, carta do apóstolo João, capítulo 3, a partir do versos 1, vamos ler os versos 1 e 2, e o 3 também, que diz assim: Vede quão grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, o Senhor, na volta para buscar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos. A esperança maior do cristão, do crente em Jesus Cristo, é essa aqui. Essa semelhança que foi quebrada lá no Calvário, no paraíso, foi quebrada pela desobediência, ela foi deturpada, essa semelhança. Então agora, nas mãos do Senhor, já na vida entregue nas mãos do Senhor, está sendo moldado de novo essa semelhança. E assim como Ele é, o veremos. A nossa comunhão será maior do que Adão e Eva tinham, quando na viração do dia Deus falava com eles. A Bíblia diz que Deus falava, mas Ele não via ao Senhor. Nós vamos não só falar, como vamos ver também o próprio Senhor Jesus e naturalmente com a estrutura de um corpo glorificado, onde a gente vai conseguir estar diante dele, porque é impossível estar diante do Senhor. Um corpo que nós temos hoje, fragilizado na carne, não tem possibilidade de você ver e ficar ali não conseguimos tal a santidade do Senhor. E lembramos quando Pedro, depois daquela grande pesca, no próprio Senhor como homem e como Deus aqui na terra, que Pedro chega aos pés do Senhor e cai no chão e sentiu
a santidade do Senhor, Senhor, retira-te de mim, que eu sou um homem pecador. Né? A gente vê, depois João lá em Apocalipse, você vê, ele cai aos pés do Senhor, ele viu o Senhor ressurreto, o corpo glorificado, naquele, ó, que é citado no capítulo 1 ali, algo maravilhoso, né? Cabelos brancos com uma lã branca, olhos como chama de fogo, cinta, né, de ouro na cintura, pés reluzentes como um latão, né, reluzente. Fala como águas. Aquilo, quando ele viu, ele cai, Senhor, maravilhado. Ele não temas, o Senhor fala, não temas, eu sou o último, né, o princípio, o fim, o último, o primeiro, o alfa e o ômega. É algo, né, extraordinário. A nossa esperança é essa. Se você ainda não tem essa esperança, haja rápido. Né? E quebre essa ingratidão de receber aquilo que Jesus fez por você. A salvação em Cristo naquela cruz não é algo automático que acontece, não, ele fez, então todo mundo não. Há necessidade de olharmos para ele, como o Senhor falou, eu atrairei a todos a mim, quando eu for levantado da terra. Ele já foi levantado da terra, querendo dizer a maneira, o modo que ele seria morto, morte de cruz. Então ele vai atrair como atrair? Atrair pelo amor. Como é que pode alguém, o próprio Deus aqui, vivendo aqui na terra como homem, como Deus, morrer pelos meus pecados? Como é que pode isso? Pode sim, ele fez isso. Então faça a sua parte, que é a mais simples, é crer, confiar, ter a fé e ter uma vida com esperança, a esperança que a gente tem. Não é exclusiva nossa, né, pastor Rogério? Não, é aberta a todos que desejarem, né, pastor? Agora, pastor, interessante como Deus ama o homem, né? Porque o homem é a coroa da criação de Deus, né? No Salmo 8, o salmista fala que nós somos criados um pouco menor do que os anjos, mas o Senhor nos coroou o homem de honra e de glória. Então nós fomos realmente a principal criação de Deus. E é interessante que com essa derrota do homem, do primeiro Adão, lá no Éden, foi necessário então que o Senhor viesse, e aí Paulo chama o Senhor Jesus de segundo Adão, mostrando a diferença do primeiro para o segundo, e o segundo venceu. Venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mal. E agora, como o senhor bem falou, né, nesse texto, assim como ele é, o veremos. Então, o Senhor Jesus, que antes era espírito apenas, agora ele tem em si um corpo humano glorificado. E ele está agora no céu, ao lado do Pai, com um corpo glorificado. Não é? Então lá nós vamos ver o Senhor Jesus como ele é. Né? E lembramos aqui da palavra dele para Tomé, né? Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, como nós hoje, né? Cremos através da palavra, através do Espírito Santo que atua na nossa vida, nós cremos, mas um dia nós o veremos face a face, pessoalmente o veremos no céu. Isso é demais para nós, até para a nossa pequena compreensão, imaginar esse amor de Deus por nós, né? Esse desejo de Deus de resgatar, de salvar o homem e ter o homem ao seu lado no céu. Não dá para ficar indiferente com um amor desse tamanho, dessa proporção, né, pastor? Um amor que não é só de palavras, é um amor de atitudes, atitudes que são incontestáveis, né? A própria morte de Cristo é um fato histórico, mesmo que a pessoa não lesse a Bíblia, não é? Mas o fato histórico, a história narra o antes e o depois do nascimento de Jesus Cristo. Perfeito. Aqui, só corroborando aqui com o que temos falado, o ápice da vida cristã está aqui em Apocalipse 22, versículo 4. É o máximo. Estaremos um dia nos céus de glória, desfrutando de bênçãos
extraordinárias, maravilhosas, não tem palavras humanas para descrever. E vai ser até curioso podermos ver um Abraão, Isaac, Jacó, Davi, mas o ápice será que no versículo 4, e verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. Esse é o ápice. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Isso aqui não tem nada maior do que isso. É o resumo, né, de tudo que o Senhor fez por nós, demonstrando esse amor, está aqui. Verão o seu rosto. Vamos ver o Senhor por toda uma eternidade. Porque hoje é difícil hoje. As aflições, as lutas, clima, angústia, dentro de casa, é com família, é com amigo, é com trabalho, é o clima, a política nacional, a economia, são tantas coisas. A violência. Então, é descansar no Senhor, a violência, descansar no Senhor, você que creu, e reacendendo a cada dia essa esperança. Essa esperança, Paulo fala na carta aos Coríntios, a fé, a esperança e o amor. A fé, eu não vou precisar de fé naquele tempo, porque o Paulo diz que o amor é maior, né? A esperança eu já alcancei já. A esperança para nós é agora, depois não preciso dar esperança, porque eu já alcancei. Agora o amor continua. Ver o Senhor e desfrutar ali coisas maravilhosas. Né? Deus nos ajude a perseverar firme nesse caminho. Muito bem, então os prezados ouvintes que não desprezem este amor, o amor de Deus derramado em nossos corações, derramado em nosso favor através do seu Filho Jesus Cristo, que hoje abram o coração, não resistam ao Espírito Santo e aceitem, recebam a Cristo como Senhor e Salvador já, agora, imediatamente. Não venham mais atrasar essa importante decisão.